Então, pessoal, hoje a live é sobre identidade. Identidade, né? Quem é você e quem você é? Vamos lá. Vamos ver, conversar um pouco sobre isso. Deixa eu só compartilhar aqui. Pessoa especial. O que mais compartilhar? Minha mãe com o Juninho. Boa noite, boa noite. Oi? Queres que eu compartilhe? Por favor, quem puder compartilhar já ajuda. E vamos embora. Vamos tentar fazer uma live legal aqui. Vai ser um pouco curta. Vai ser uma live curta, não vai ser tão grande. E aí, Rosilene, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre identidade, né? A nossa identidade, nosso temperamento, nossas feridas, nossas identidade cultural, identidade, nossos talentos, nossas carências. Deixa eu ver mais o que? Nossos defeitos, como somos vistos, como nos vemos, também é muito importante, né? Quem você modela, quem anda com você, né? Seus status, seus valores e o seu valor, né? Hoje a live é um pouco sobre identidade. As pessoas às vezes se perdem porque não sabem qual é a sua identidade. Como assim? Qual é a minha identidade? Quem sou eu, né? A minha identidade, eu não estou falando daquela identidade que a gente... Não estou falando do RG, né? Que a gente tira o RG e se identifica. Não, eu falo a identidade em Cristo. E eu falo a identidade pessoal, né? A identidade que nossos pais colocam na gente, que a família acaba nos colocando na gente também. São esse tipo de identidade que acabamos adquirindo, né? São identidades que a gente acaba se prejudicando como pessoa também. Então, são esse tipo de identidade que precisamos. E aí, Diogão, boa noite. Então, a identidade que eu venho falar hoje, eu vou falar de vários tipos de identidade. A identidade final vai ser a identidade em Cristo, né? Que para mim é a mais relevante. É a que anula qualquer percepção das pessoas ao nosso respeito. Então vamos lá. Você sabe quem você é? Ou quem é você, né? Quando a gente começa a entender quem nós somos, a nossa vida começa a se tornar mais fácil. A gente começa a ter uma clareza do que nós queremos, uma clareza do que nós pretendemos ser na vida, né? Porque a gente adquiriu uma identidade e não tem ninguém que venha tirar essa identidade da gente, porque a gente auto se conhece. Deixa eu só divulgar para uma pessoa aqui rapidinho. Aqui, pronto. Já foi. Vamos lá, vamos dar andamento. E aí, Lele, boa noite. Vamos lá. As pessoas às vezes falam de identidade, mas vamos primeiro falar sobre o que constrói a nossa identidade. O que é que começa a nos construir. Como é que a gente se identifica, né? A construção da identidade, ela acaba vindo através também dos nossos temperamentos. Você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa, como é que eu posso dizer, insegura, né? Isso acaba tendo uma parte da sua identidade. Quando as pessoas perguntam, quem é fulano? Fulano é muito ansiosa, fulano é muito insegura. Então essas características que as pessoas acabam jogando em nossa identidade são características que a gente consegue desvencilhar quando a gente realmente se conhece. Quando a gente começa
a entender que a gente tem um controle da nossa mente, tem um controle do que a gente quer conquistar na vida, né? Claro, eu vou entender que como a gente se torna ansioso, depressivo ou em uma situação parecida com isso, a gente às vezes carrega feridas que não queremos mais nos expor, né? Um relacionamento que a gente acabou, que não deu certo, então a gente acaba se fechando para a vida e deixa de ser verdadeiramente quem você é. Por quê? Porque isso acaba afetando a sua identidade. Vou dar um exemplo. Fulana antes era muito feliz, era muito alegre, era contente, brincava muito, se divertia, mas depois que o relacionamento dela acabou, ela mudou. Ela é fechada, ela não fala com ninguém. Por quê? Porque ela agora tem medo. Ela acabou de instalar um drive de medo nela. Por quê? Ela não se abre mais para ninguém. Ela não está mais exposta e nem está, como é que eu posso dizer, aberta para um novo relacionamento. Mas a verdadeira identidade, ou seja, a essência dela, não é aquela. Não é uma pessoa fechada, não é uma pessoa mal-humorada, não é uma pessoa que não quer viver a vida. Não. Acontece que ela adquiriu traumas, adquiriu situações que a magoou, que as feriu, e acaba que ela se fecha para o mundo, né? E acaba, como é que eu posso dizer, jogando a nuvem na sua verdadeira identidade. E isso é ruim, isso é ruim. Como é que a gente sai disso? Como é que a gente começa a sair disso? Quando a gente começa a verdadeiramente se conhecer e não liga mais para a opinião dos outros, ou não liga mais para o que os outros pensam ao nosso respeito. Curar esses bloqueios são coisas que às vezes é preciso um psicólogo, é preciso um terapeuta, é preciso você fazer uma regressão para se curar, é preciso se dar oportunidade, porque às vezes as feridas ela acaba fechando ou eliminando, não vou dizer eliminar porque a sua essência é a sua essência, mas acaba fechando o seu acesso a outras pessoas. Então a pessoa ferida ela não mostra verdadeiramente quem ela é, porque ela se fecha para o mundo. Vamos falar um pouco agora sobre os seus valores, né? O que são os valores? O que são princípios, né? Que também acaba nos identificando como pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em pessoas narcisistas ou pessoas que são violentas, pessoas que batem, pessoas que não conseguem ter um controle emocional das suas atitudes. Isso às vezes caracteriza um pouco a sua identidade também. Quando você encontra pessoas violentas, que não conseguem ter uma conversa em um momento de dificuldade, não consegue se controlar, ela acaba adquirindo aquilo ali para a sua identidade, né? E o autoconhecimento ele traz esse controle emocional, ele traz esse controle mental. Então, quando você começa a ter o controle das suas emoções, você realmente vai diferir ou expor sua verdadeira identidade. Tem pessoas violentas? Tem. Tem pessoas agressivas? Tem. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que roubam, tem pessoas que enganam, tem pessoas que não têm vergonha de dizer assim, não, eu não sou honesto não, eu faço as coisas e pego mesmo, e não tô nem aí para as consequências. Ou seja, a pessoa já criou aquela identidade negativa nela e não tem quem mude. Por quê? Porque o benefício da maldade para ele é melhor do que o benefício da bondade, porque na mentalidade dele o ser mal, ou seja, não é que seja ser mal, mas ser errado, fazer as coisas erradas, o beneficia mais do que quando ele era uma pessoa certa. Então tem gente que acaba adquirindo a identidade da maldade, uma identidade ruim, uma identidade que não vai, como é que eu posso dizer, fazer ele ser visto com bons olhos através da sociedade. Temos também a identidade cultural, né? Ou seja, eu estou em Portugal, mas eu sou brasileiro, certo, né? Você às vezes vai para outro país sendo brasileiro, ou você é português e vai para o Brasil.
A identidade cultural é sempre aquela identidade que as pessoas colocam em uma cultura. Né? Um exemplo, Ismael está no Brasil, mas ele está ganhando dinheiro com um jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? Roubando, na malícia, fazendo coisas erradas. Ou seja, já se tornou culturalmente essas atitudes do brasileiro. Né? Então você não é essa identidade. Você não deve se identificar com esse tipo de identidade. Essas identidades que eu estou falando, entendam que não é para vocês se identificarem. Eu só estou tentando identificar arquétipos que têm esse tipo de identidade. Que são pessoas que não conseguiram resignificar sua mente para ter uma vida plena, para ter uma vida saudável, para poder, como é que eu posso dizer, mudar, para poder evoluir, para poder ser melhor para si mesmo. Né? Eu não estou falando em caso de condições financeiras. As condições financeiras, isso é uma consequência do que você vai se tornando. Se você começa a se tornar uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que é trabalhadora, uma pessoa que procura prosperar na vida, que não tem vícios, que não estraga o seu dinheiro com coisas inadequadas, você vai ser uma pessoa próspera. Ah, mas o problema é que eu ganho pouco. Você está ganhando pouco, então você tem que procurar outros recursos para ganhar mais. É fazer um curso, é melhorar a sua pessoa, o seu pessoal. Se você é uma pessoa honesta, né? A intenção aqui é tentar mostrar a sua identidade em Cristo. E para você ter a sua identidade em Cristo, você tem que destruir todas essas identidades que acabaram lhe construindo. Que é crenças, né? Ou seja, você também tem aquela identidade que você tem os seus talentos. Tem a identidade cultural e vamos lá para a identidade dos talentos. Os seus talentos, né? Um exemplo, tem pessoas que é prestativa, tem pessoas que são conselheiras, tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que cozinham bem, que são detalhistas. Então esses tipos de talentos, ou de, como é que eu posso dizer, não é atrativo não, mas assim, de algo que soma em sua vida, é algo que vai caracterizando a sua identidade. Né? Você vai começando a se identificar com uma pessoa talentosa, uma pessoa inteligente, mas são coisas trabalhadas. Se você não trabalhar, você não é. Se você não trabalhar isso, você não vai ser inteligente. Se você não trabalhar o seu talento, você não vai se continuar sendo talentoso. Ah, mas eu não acredito, porque se eu sou talentoso numa coisa, você sempre. Não, eu acredito que não. Porque se você não tiver, se você for talentoso, um exemplo, você é talentoso jogando bola. Se você não manter aquela sua forma física, suas condições de saúde para manter o seu talento, você vai perder o seu talento. Tanto é que é prova que muitos jogadores, quando eles começam a sair da sua forma física, eles começam a perder o talento que eles tinham, porque eles não estão pondo em prática. Então, a mesma coisa é um estudo, é uma leitura, é algo desse tipo. Tudo é trabalhado. Esses talentos, para você ter como essência na sua identidade, eles precisam ser trabalhados. Né? As carências emocionais. As suas carências emocionais, elas vão acabar se tornando uma identidade se você começar a entender que você precisa da aprovação ou da aceitação de alguém. Um exemplo, você faz um trabalho e você sabe que fez um bom trabalho, mas você é inseguro e está sempre perguntando: tá bom? Ficou bom esse trabalho? Esse trabalho realmente ficou bom? Ficou, rapaz, tu tá mentindo, fala a verdade. Ou seja, você não se conhece a ponto de entender que o que você fez foi bom. A ponto de entender que você realizou um bom trabalho. Ah, mas fulano não achou você um bom trabalho. Fulano, quem é fulano? Fulano é o que desse departamento? O que é que ele faz? Não, fulano é uma pessoa aí que... eu quero saber o geral. Né? Se eu entendi que eu fiz um bom trabalho, ele pode ser ruim para você, como pode ser ruim para outra pessoa. Mas se eu tenho consciência do que eu fiz foi um bom trabalho, eu me conheço como um bom profissional. Certo? Ser profissional, um dia a gente vai falar sobre ser profissional. Ser profissional é estar presente. Você inicia um processo, dá continuidade ao processo e finaliza o processo. Isso é ser profissional.
Então, se você se conhece como um bom profissional, não tem ninguém que diga que você não seja um bom profissional. Só lhe falta a oportunidade para exercer a sua profissão ou mostrar o seu talento como profissional. Outra coisa que é muito importante para você entender a sua identidade. Como as pessoas te veem. Vou dar um exemplo. Você está na rodinha de festa, ou você está num barzinho, ou você está na casa de um amigo, com aquele grupinho, e você sai, né? E quando você sai, chega um e fala, pô, esse menino é assim, é assado. O que é que tu acha dele? Ele é isso, isso, isso. Aqueles comentários negativos ou positivos é uma visão geral de sua identidade. Então, às vezes, é bom a gente ter esse conhecimento de como as pessoas acham ou pensam da gente. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala, mesmo assim, o que é que as pessoas estão falando sobre mim? Para você ver, o próprio Jesus, ele achou de perguntar o que é que as pessoas estavam achando dele. O que é que as pessoas estão falando de mim? Ah, eles falam que você é João Batista, eles falam que você é isso. Então, não é que ele tivesse necessidade de aceitação. Ele não tinha necessidade de aceitação. Como você também não precisa ter essa necessidade de aceitação. Você não precisa ser aceito pelas pessoas quando você se conhece. Você precisa ter consciência que você está fazendo algo certo. Entendeu? Quando Jesus perguntou o que as pessoas estavam pensando, ele queria o feedback das outras pessoas, queriam saber. E às vezes é bom a gente saber o que as pessoas pensam da gente. Quando você começa a ter esse conhecimento do que as pessoas pensam de você, você vai ter um respaldo se você continua como está, ou melhora como está, ou você realmente sai desse caminho. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou exemplo vivo disso. Eu antigamente, quando eu procurava saber ou entender o que as pessoas achavam de mim, eu dizia, caramba, não, eu não sou isso, velho. Eu não sou. Se eu tô passando isso, eu tô passando errado. Né? Ah, esse é mulherengo. Ismael é um cachorro. Ismael é isso. É um bandido. Né? Mas não é um bandido no mau caráter, é um bandido no bom caráter. Então, quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a entender que eu sou o que a minha essência diz que eu sou, eu comecei a puxar mais da minha essência. Eu parei de alimentar o meu ego, né? Parei de ser um pouco egocêntrico, de querer aparecer, de querer me mostrar, de querer ser o melhor em tudo, para querer tentar, porque eu já falei aqui que o ego, ele acaba, ele é uma situação quando ele põe o outro contra você. Sou melhor do que você, você não sabe mais do que eu. Então, isso é o ego em ação. O ego em ação, ele começa a jogar, sua mente começa a jogar o outro contra você. De que forma? Eu vou dar um exemplo. O cara tá ali, aí chegou um cara que fez uma coisa melhor do que os outros. Aí você aqui olha e diz, olha pra aí que bicho amostrado, olha pra aí que ele é exibido, né? Esse menino se acha, né? Por mais que a pessoa lá se ache e tenha o ego inflamado, é o seu ego que está sendo ativo contra ele. É o seu ego que está mostrando que você está colocando ele contra você. Você está se colocando abaixo da pessoa. O ego nunca coloca você acima. As pessoas pensam que o ego está colocando você acima das pessoas. Não, você se acha acima, mas ele está colocando você abaixo das pessoas. Entendeu? Porque você está começando a fazer uma comparação. Você está começando a se afetar pela energia do outro. Então vamos lá. Como as pessoas te veem, como você se vê. É uma coisa também muito importante. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Né? É importante você saber como as pessoas te enxergam. Certo? Para você saber se está no caminho que você deseja chegar, ou no caminho que você deseja percorrer, ou no caminho se você realmente está bem, está certo. Porque nem todo elogio é negativo. Às vezes você sai de uma roda entre amizades e quando você se afasta, depois esse cara é foda, véio. Esse cara é muito gente boa. Esse cara é um cara que vale a pena investir nele.
é uma pessoa do bem, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que é prestativa. Então nem sempre, não fique com medo de procurar saber o que as pessoas acham de você, porque isso é um feedback que vai ajudar você a evoluir. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ouvir o feedback das pessoas ao meu respeito, eu comecei a entender que eu precisava mudar. Eu precisava sair da situação que eu estava vivendo. Eu precisava rapidamente me colocar na situação de autoconhecimento. Precisava me conhecer. Porque eu não achava, né? O meu interior não achava que eu era tão errado assim. Eu não achava que eu era tão exibido, ou tão egocêntrico, ou tão amostrado assim. Porque a gente não consegue se enxergar com o nosso olhar. A gente só consegue ter uma visão mais clara quando as pessoas olham a gente de fora. Então o autoconhecimento ele dá essa precisão para você, de você se colocar fora de você e começar a se enxergar. Começar a observar suas atitudes, suas emoções, suas ações, seus anseios. Começar a observar melhor o que você está fazendo para melhorar a sua vida. Então, a gente ficar também sempre esperando o feedback das pessoas não é positivo. Uma coisa é você ouviu falar. Eu ouvi falar que disseram isso de mim. Será que eu sou mesmo? Será que realmente eu faço isso? Será que realmente eu sou o que estão falando? Né? Então, quando você se conhece, você não vai ter dúvida. Mas quando você não se conhece, é bom ter essa dúvida. É bom começar a se analisar de fora. Começar a prestar atenção se você está tendo esse tipo de atitude. Se você é uma pessoa que não tem caráter. Se você é uma pessoa que é mentiroso. Se você é uma pessoa que é egocêntrico. Ismael, é muito feio uma pessoa assim. Sim, é feio, mas se você está no processo de mudança de vida, você vai tentar melhorar. Você vai buscar uma melhora pessoal. Se para você não é feio, você não vai mudar. Você vai achar que aquilo ali é normal. Qual é a minha intenção aqui das minhas lives? É tentar colocar você no rumo de mudança. Mas como é que eu vou ajudar você a mudar? É mostrando a você que você é falho. Que você tem um erro como eu também tive. Que você está num caminho que está sendo repetitivo. Às vezes o cara é honesto. Às vezes o cara é íntegro. Às vezes o cara é fiel. Às vezes o cara... Eu vou só um exemplo. Às vezes o cara é certinho demais. Faz tudo certo. E não dá nada certo na vida do cara. Por quê? Porque eles não se conhecem como criação. Ele não se conhece como um cara abençoado. Ele se conhece como uma vítima, um derrotado. Um cara que está ali, que trabalha e não tem nada na vida. Ele não entende que tudo é um processo e ele não pode parar. Qual é o problema das pessoas? A gente está sempre esperando uma aceitação, está sempre esperando uma ajuda, né? Vou responder uma pergunta aqui. Verdade, passei por isso. Vários anos, quando me conheceram, viram que eu era totalmente diferente. Pois é, esse feedback do que falam e depois quando chegam e nos conhecem, às vezes bate em ser igual e às vezes bate em ser diferente. Mas você não pode ser afetado pela opinião dos outros, nem tampouco pelo que o pessoal está achando. Você tem que ter certeza de que você é e qual caminho você está seguindo, né? Vamos lá para mais um aqui. Modelagem. A nossa identidade, ela às vezes é construída através de uma modelagem. Hoje eu fiz um stories, justamente falando sobre isso. Tem uma menina que eu sigo, que o nome dela é Luciana Carolina, se eu não me engano. É Luciana Carolina. E ela todo dia pela manhã, hoje em dia eu acho que ela nem faz mais isso. Mas ela pela manhã, ela abria os stories dela falando: vocês dormiram bem, acordaram melhor ainda. Então isso se tornou uma identidade dela que veio construindo há anos. Tem outros influencers que já colocam Titi na área, não sei o que. Então cada um tem um jargão, certo?
Eu estou começando agora nessa área de começar a fazer lives, começar a buscar minha identidade no digital, né? No digital. E aos poucos eu vou me construindo, vou mostrando minha linguagem, vou tentando me adaptar a esse mundo novo, né? Futuramente a tendência é crescer. O que acontece? Mel, como é que a gente faz para crescer no digital? Não desista. Não desista, porque não é fácil. Não é fácil. Você ser criticado, você as pessoas não vão lhe seguir, as pessoas lhe seguem, depois deixam de lhe seguir, e isso não pode afetar a sua mente. Certo? Eu comecei totalmente errado essa conta aqui. Eu comecei essa conta comprando alguns seguidores e depois caiu minha realidade e disse, não, estou errado. Não estou errado, fui lá, como eu paguei o símbolo de verificação para poder ter essa peneira, porque às vezes o pessoal acha que a gente compra um símbolo de verificação para ter uma aceitação, para massagear nosso ego. Não. A partir do momento que eu compro um símbolo de verificação, eu começo a ser mais visualizado, né, nas redes sociais. Eu começo a ter um feedback do Instagram de como é que eu estou indo, como é que eu posso bater minhas métricas, como é que eu posso evoluir, como é que eu posso crescer. Se entra um seguidor falso, ele já me avisa, você tem 13 seguidores falsos. Quer excluir ou quer manter? Então eu pagando como é que eu posso dizer, essa sinalizaçãozinha azul aí, não é uma necessidade de aceitação minha. Não é isso. É porque como eu sou novo nessa área, eu preciso dessa peneira para poder entender se eu estou crescendo ou se eu não estou crescendo. Se eu mudar a foto do meu perfil, eu já perco a sinalização, já perco a verificação. Entendeu? Então quando eu mudar essa foto aí, a verificação minha já é retirada. Porque eu não posso alterar no Instagram, não posso ter alterações. Então isso também é uma forma de construir uma identidade. Como é que eu vou construir uma identidade no digital se eu não manter aquela linha? Se eu não for uma pessoa centrada, se eu não for sempre daquele jeito. A gente só constrói identidade quando a gente para de ser volátil, de ser bipolar. Então a gente tem que ter uma constância, né? A internet, esse pessoal que está entrando nas redes sociais, está entrando para tentar se divulgar, ele tem que ter uma constância, senão não cresce. Outra coisa, falando modelagem, fora esse modelagem, outra coisa a respeito de identidade. Outra coisa falando de identidade. Com quem você anda? Se lembre que tem uma frase que a turma diz assim: me diga com quem tu andas que te direi quem és, né? Então assim, a sua identidade ela pode ser interferida ou pode ser confundida através de com quem você anda. Se você anda com pessoas erradas, se você anda com pessoas que não têm mentalidade de crescimento, que não têm mentalidade de prosperar, que não têm a mentalidade de crescer na vida, você vai ganhar uma identidade como a daquela pessoa. Tu é safado igual fulano, tu é isso igual ciclano, tu não presta igual Beltrano. Então quando você não entende ou não começa a fazer uma seletividade de quem são seus amigos, de quem você vai andar, você vai acabar adquirindo identidade negativa. Você vai ser julgado por estar andando com aquelas pessoas. Entendeu? Ser seletivo no processo de mudança é uma das coisas mais importantes. Ah, Mel, mas só que é o único amigo que eu tenho. Mas vale a pena estar com ele? Será que se você mudar sua atitude, ele também não vem atrás mudar a atitude dele? Quem quer mudar? Quem quer melhorar? Você ou ele? Não, ele não quer mudar, ele quer seguir a vida dele do jeito que tá. Então deixa aí, parceiro. É que nem relacionamento, como eu já falei, deixa aí. Se não quer acompanhar, se não quer seguir, deixa aí. Deixa aí, não tem problema. A vida é assim. O problema é que vocês querem se apegar, até a amizade você quer se apegar, não querem abandonar os amigos. Ah, mas eu vou abandonar o cara como? Você não vai abandonar a pessoa, você vai mudar suas atitudes. E a pessoa vai dizer se vai querer andar com você ou não. Se é uma atitude correta, se é uma atitude de prosperar, é uma atitude de... Vou dar um exemplo.
Eu não estou dizendo para você ser radical, porque às vezes a pessoa é muito radical, a pessoa acaba caindo em uma depressão, né? Vou deixar de beber de vez, vou deixar de fumar de vez, vou deixar de sair para balada de vez, vou deixar de fazer isso de vez. Quando você começa a ser radical em tudo que você faz e você não encontra o que você tá procurando, você cai na depressão. Por que que muitos evangélicos, muitos novos evangélicos, novas pessoas que entram numa religião, eu digo nem evangélico, mas numa religião, vamos falar uma religião, vou enfatizar o tipo de religião. Por que que muitas pessoas, quando saem da vida, do mundano e vai para uma religião, e de repente deixa de fazer tudo que ele fazia, não dá 2 semanas ou não dá um mês, ele volta? Por quê? Porque ele começa a sentir no corpo. Começa a sentir ansiedade, começa a sentir depressão, começa a sentir a dificuldade de não manter aquele vício. Então, tudo é progressivo. Na Bíblia já fala, as pessoas que estão na igreja, eles vão dizer para você que você não pode. Não pode fazer isso, não faça. Mas a Bíblia já fala, venha como você está. Aqui dentro, Deus vai fazer a mudança em você. Certo? Então, aos poucos. Por que que muita gente entra na religião e acaba saindo e não voltando mais? Porque é muito pesada a mudança. A mudança é muito trágica, é muito rápido. O que é que eu acho? Mas eu fui batizado e depois de 6 meses eu voltei para o mundo. Então você não foi batizado. Esse é o meu ponto de vista. O batismo é a morte da carne e o renascimento do espírito. Não tem como você ser batizado e voltar para o mundo que você estava vivendo. Não tem. Então você não foi batizado. Você apenas se mergulhou numa água lá na piscina, onde seja. Você não foi batizado. Porque o batizado é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é um ponto de vista que eu não vou entrar muito, não vou me aprofundar muito nisso não. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre seus status. A sua identidade como status, né? Eu sou enfermeiro, eu sou médico. Não, você não é. Você está no momento como médico, você está no momento como enfermeiro, você está no momento como pedreiro, como eu também estava no momento, ou estou no momento como operador gráfico, mas estou fazendo a transição de carreira para outra profissão. Estou indo para terapeuta holítico, mas posso também ser operador gráfico, como também posso ser motorista de Uber, como também posso ser garçom, como também eu posso ser o que eu quiser através das minhas capacidades. As pessoas se prendem e querem construir identidade na profissão delas. Quando você se prende e constrói uma identidade na sua profissão, na primeira demissão que você tem, você entra na depressão. Porque você vai entender o quê? Eu não sei o que fazer mais. A minha vida era aquele emprego. A minha vida era aquele trabalho. Então, quando você começa a entender que você tem capacidades mentais, capacidades linguísticas, capacidades físicas de aprender outra coisa, você aprende. Mas o cara é tetraplégico, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar. Porque enquanto a mente funciona, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. O problema é que as pessoas se fingem, ou como é que eu posso dizer, se colocam como um refém das situações. E a gente não pode se colocar como refém das situações. Entendeu? Você não pode ser os status. Você não pode ser a sua profissão. Você pode ser um profissional na hora que você está exercendo. É como eu falei, ser profissional é estar presente. É acompanhar o processo. Quando você acompanha o processo, você está sendo profissional. A sua profissão é algo que pode ser mudada. Ou se você tiver a preferência ou condições de mudar essa profissão. Entendeu? Então, o seu status não define a sua identidade. Tá bom? Seu valor. Vamos lá, vamos falar sobre valor. Valor ou valores? O que é que vocês querem ouvir? Valores são o seguinte. Os valores são justamente sobre a sua honestidade, sobre a sua... como é que eu posso dizer? Sobre os seus princípios.
Quando você adquire princípios, você adquire valores. Você tem o seu valor. Não é porque uma pessoa esqueceu um celular aqui na mesa e foi-se embora que você vai roubar o celular. Não é porque uma carteira caiu que você vai pegar para você. Se você tem seu valor, se você se valoriza, você não vai entrar e nem vai se envolver com qualquer situação que venha ali prejudicar. Quando você começa a entender os seus valores, você começa a entender que você não vai entrar nem se envolver em qualquer coisa que te prejudique. Então, conhecer os seus valores automaticamente é um passo para você conhecer o seu autoconhecimento. Ter o autoconhecimento não permite que você desfaça dos seus valores. Vamos comigo, vai ser rápido, é um dinheiro fácil. Não quero. Mas tu precisa tanto, sim, mas eu não vou ganhar o meu dinheiro assim. Eu não abro mão dos meus princípios para poder me sujar com isso. Eu não vou me sujar a ponto de perder o meu valor. Entendeu agora? Então, quando você vai manchar a sua integridade, você deixou de ter o seu valor. Você deixou de se valorizar. Entendeu? Então, valor está muito intrínseco, está muito, como é que eu posso dizer? Muito atrelado com a sua integridade. Com a sua... Como é que eu posso falar? Às vezes as palavras me fogem. Com a sua honestidade, né? Com a sua essência. Quando você começa a utilizar da sua essência, você começa a demonstrar os seus valores. Ah, mas tem essência ruim? Tem. Tem gente que tem essência mal. Tem gente que tem um mal dentro de si. Tem gente que já faz maldade, que já é da essência dele mesmo. Mel, explica aí como é que a pessoa tem a essência da maldade já na essência dele. Me diga uma coisa, você nunca viu uma criança do mal, não? Você nunca viu uma criança que machucando a outra? Você vai numa creche, tem uma criança mordendo a outra. Você vê crianças fazendo mal, porque a essência dele é o mal. Como é que isso é destruído? Isso é destruído com ensinamento, com disciplina, com castigo. Entendeu? Então, se você não disciplina uma criança que tem uma essência voltada para o mal, a essência dela vai crescer na maldade, vai crescer na malícia. Entendeu? Então, por isso que o mundo é assim. Ah, porque existe o mal, existe o bem. Porque as pessoas, infelizmente, adquirem essências do bem e essências do mal. Entendeu? É tudo que você alimenta dentro de você cresce. Se você alimenta o mal vai crescer dentro de você. Se você alimenta o bem vai crescer dentro de você. Tudo está no que você alimenta. Como diz, tem exemplo dos livros que eu leio, que são dois lobos, né? É o lobo do bem e o lobo do mal. Então é desse jeito. Mas vamos lá. Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Eu falei em valores, né? Valores eu falei agora, foi valores de essência, integridade, esse tipo de coisa. Mas agora vamos falar sobre o valor que você tem para Deus. O valor que você tem para Deus, eu vou dar um exemplo aqui. O valor que você tem para Deus, que eu acho que vocês já viram algum coach ou algum professor fazendo isso. Isso aqui é uma nota de 5 euros, certo? 5 euros. Continua sendo uma nota de 5 euros. Se eu amassar ela, ela continua tendo um valor de 5 euros. Se eu rasgar ela, continua tendo 5 euros. Continua valendo 5 euros. Se eu queimar ela não deixa de ter 5 euros no valor dela. Ela pode até não ser utilizada em alguns locais. Mas se você for no banco, vai trocar e vai trazer uma nova, se não queimar os números, né? Então, para Deus, é assim que Ele vê você, é assim que Ele lhe enxerga. Você é uma criatura que tem valor. Não importa se você foi pisado, não importa se você foi humilhado, não importa se você foi queimado, se você foi jogado, se você foi ridicularizado, não importa o que você passou na vida. O seu valor para Deus é o mesmo. Então a gente tem que entender que a nossa identidade, ela às vezes está muito interligada no nosso valor. Mas não é só o valor que você se dá para você, mas é o valor que você enxerga que Deus vê em você.
problema é que as pessoas se desvalorizam tanto que acaba adquirindo a identidade que o outro deu. Desde criança o pai tá ali, mas tu é burro, né, rapaz? Mas você é burro, mas você é isso, mas você é aquilo. E a gente começa crescendo e aceitando esse tipo de coisa. A gente tá numa escolinha, uma amiga diz, rapaz, tu é muito burra. E acaba aceitando isso também. Entendeu? E acaba dizendo, realmente eu sou burra, né, amiga? Poxa, eu não sei. Quer dizer, você acaba adquirindo a identidade que as pessoas estão implantando em você. E você não é burro. Você não é menos sabido. Você não é fraco. Você não é frágil. Entendeu? Você é imagem e criatura de Deus. A sua verdadeira identidade, ela está intrínseca em Deus. Ela está na criação. Ah, Ismael, mas meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe continuam sendo seu pai e sua mãe. Mas se vocês não se enxergarem como filho de Deus, se vocês não se enxergarem como imagem e semelhança do Criador, vai ficar difícil de vocês passarem pela dificuldade da vida. Por quê? Porque tudo de vocês foi culpa do meu pai, foi culpa do meu marido, foi culpa daquela pessoa que me fez sofrer. Quando você se conhece como imagem e criação de Deus, como você se conhece responsável pela sua vida, como você começa a entender, e chega aqui no livro de Gênesis. Chega no livro de Gênesis 6, 27 e 28. Vai lá, Gênesis 6, 27 e 28. E você começa a entender que lá em Gênesis está dizendo que Deus fez você imagem e semelhança do Criador. Que você é um pedaço de Deus na terra. Que você veio para dominar mares, peixes, aves, que veio para dominar tudo. Vocês deixam ser dominados por outro ser humano. Vocês deixam outro ser humano entrar na mente de vocês e fazer uma bagunça na mente de vocês. Porque vocês não se conhecem, vocês não conseguem entender a identidade de vocês. As pessoas jogam títulos em vocês e vocês aceitam, né? E às vezes você tem um título bom e nem você mesmo aceita. Às vezes você tem uma... Como é que eu posso dizer? Às vezes você tem uma... Você é predestinado para algo que você não enxerga e as pessoas enxergam em você, né? Às vezes você está fazendo algo, as pessoas dizem assim, bicho, tu é muito bom nisso. Sou nada, isso é coisa da tua cabeça. Rapaz, tu tem talento para isso, rapaz. Vê o jeito que tu faz, vê o jeito que tu coloca aquilo, vê o jeito que tu se posiciona. Não, deixa de besteira. Isso é conversa tua. Então, às vezes a gente começa a ter uma crise de identidade quando a gente começa a rejeitar a nossa verdadeira identidade. A gente começa a rejeitar o óbvio. A gente começa a rejeitar as coisas que as pessoas estão nos dizendo. As pessoas nos falam, as pessoas nos mostram o que a gente está construindo e a gente acaba rejeitando. E isso é ruim para mim, isso é ruim para você, isso é ruim para quem quer construir uma identidade. Entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui, eu sei que você já leu o livro de Efésios. Em Efésios, ele fala lá em Efésios 4, né? Efésios 4, ele fala uma parte que diz assim, Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos irrepreensíveis em sua presença. Quando a gente começa a se conhecer como filho de Deus, quando a gente começa a entender que a gente já era plano dele antes da criação, a gente não tem por que se colocar para baixo, não tem por que ser vítima das pessoas ou vítima dos pensamentos. Existe um drive mental que na própria Bíblia ela já foi solta lá em Gênesis para Caim, né? Para Caim, e as pessoas não conseguem enxergar que lá em Gênesis, Caim, antes de matar Abel, quando como é que eu posso dizer, a oferenda dele foi rejeitada, né? Que ele ficou chateado porque a oferenda dele foi rejeitada. Deus pegou e disse assim para Caim: não deixe que o mal entre em sua mente. Não deixem
que o mal lhe domine, porque senão vai ser pior para você. Se você deixar o mal lhe dominar, isso vai ficar complicado para sua vida. Então, hoje em dia, a gente deixa o mal nos dominar. A gente não começa a entender que tá tudo na nossa mente. Entendeu? Então, a nossa identidade também é algo que a nossa mente tem que construir. Você tem que construir a sua identidade. A sua identidade não pode ser forjada pelas pessoas. Entendeu? Por muito tempo, a minha identidade foi forjada pelas pessoas. Por muito tempo mesmo. Eu vim ter um despertar agora aos 40 anos. Por muito tempo, as pessoas diziam e faziam o que queriam da minha identidade. Como fazem isso também da identidade de vocês. Então, isso não pode acontecer. Vocês não podem permitir que a identidade de vocês fiquem à mercê do pensamento dos outros, da cabeça dos outros. Não é o que os outros pensam sobre você que você vai ser o que as pessoas pensam. Você vai ser o que você é depois que você começa a adquirir o autoconhecimento, que você começa a se conhecer como pessoa. Quando você começa a entender que a sua identidade ela é forjada, já foi forjada desde o início, do mundo, né? No início do mundo, quando Deus disse: "E faço o homem a minha imagem e semelhança", então ele já disse quem você é. Você não tem que ter dúvida da sua capacidade aqui na Terra, de quem você pode ser, do que você é capaz, certo? Mas entenda uma coisa: você é filho de Deus adotado. Oxe, Mael, sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus adotado. Ninguém aqui é filho de Deus a não ser Jesus Cristo. Isso a Bíblia fala e ela é bem clara. E ele deu seu único filho para morrer por nós. Seu único. Ele usou a palavra bem clara na Bíblia. Único. Mas aí vai lá em Efésios 1:5 e diz assim: em amor, Efésios 1:5, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ou seja, nós somos filhos adotados e somos filhos com o propósito de fazer boas vontades. Então, não vamos se iludir. Uma coisa que as pessoas se iludem muito, as pessoas se deixam levar, é por ditos populares. Quando você se deixa levar por dito popular, você acaba ferindo ou destruindo a sua identidade. Quando você começa a dar ouvido a dito popular, você começa a se perder no mundo. A voz do povo é a voz de Deus. Não, meu amigo, a voz do povo não é a voz de Deus, não. Nunca foi. Nunca foi. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Deus usa um homem para falar com o povo, mas usa o povo para falar com o homem, não. Deus não usa o povo para falar com o homem, não. Deus usa um homem para falar com o povo. Então, parem de dar ouvidos a crenças e parem de dar ouvidos a dito popular. Os ditos populares, eles destroem a sua identidade. Ele faz você entrar na manada e ele faz você acho que travou aí. Os ditos populares, ele coloca você dentro dessa matrix, dessa situação que você se vê como vítima, se vê como um pobre, se vê como um rejeitado, se vê como uma pessoa que não tem futuro na vida. Porque o dito popular, a ideia dela é essa mesmo. É fazer você pensar como todo mundo pensa. Então, quando você sai da caixinha, você não acredita mais em ditos populares. Você para, pensa, analisa e vê, é verdade ou não é? É ou não é isso ou não é isso? É isso que vai ser ou é isso que não vai ser? Então, parem de acreditar em ditos populares. Parem de acreditar no que as pessoas falam. Até as pessoas mais estudadas da Bíblia, por não analisar o que fala, acaba colocando você em uma situação que você se perde. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você começa a entender não só a Bíblia, mas só o seu dia a dia, a sua vida, as suas atitudes, você começa a entender como é que você vai
Se conhecer. Por onde começar? Você só pode começar pelo autoconhecimento. Mas como é que eu começo pelo autoconhecimento? Se conhecendo, se analisando, se avaliando, parando para entender o porquê que você faz isso. Por que eu tenho essa mania de fazer isso? Por que eu, toda vez que vou começar uma coisa, eu faço isso? Por que todo meu relacionamento, quando chega nesse momento do relacionamento, eu quero sair fora? Por que toda vez no trabalho, quando eu sofro essa pressão, eu quero sair do trabalho? Então você ainda não se conhece. Eu me conheço o suficiente para não aceitar isso. Não, você não se conhece o suficiente para não suportar isso. Porque se você se conhecesse e fosse algo que fosse para você suportar, para o seu crescimento, você ficaria, você não fugiria. É forte, mas você tem que entender isso. Se você se conhecesse, você ia entender que aquilo ali é para o seu bem ou é para o seu mal. Deu para entender? Quando a gente se conhece, a gente vai poder analisar e não vai fugir de qualquer guerra. Eu me conheço o suficiente para suportar isso aqui. Isso aqui é só um processo. Isso aqui é só uma fase que eu preciso passar. Mas nem tudo é fase. Às vezes é preciso sair fora mesmo. Entendeu? Porque a gente não consegue controlar a energia do próximo. Ninguém vai viver dando murro em ponta de faca. Entendeu? Se a pessoa não está ali para se abrir, para ir com você, para ter uma mudança com você, não guerreie com ela. Siga em frente, siga o seu processo. Agora, se é um processo material, se é algo material que você domina, você tem a opção de continuar, de não continuar, de insistir no trabalho, de não insistir. Entendeu? Às vezes a gente se perde, nos nossos pensamentos, porque a gente quer insistir em algo que não vai dar certo. E às vezes a gente se perde porque não insistiu em algo que já deu certo. Por isso que quando a gente começa a ter a nossa identidade, a gente não vai se perder. Porque na hora que vier a dificuldade, vai dizer, não, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou abençoado. Eu sou imagem e semelhança do Pai. Não é o seu pensamento ou o seu achismo que vai fazer isso não dar certo. Não é a sua negatividade que vai me parar. Não é o seu pensamento que vai me parar. Se eu sei que eu estou indo em um caminho correto, eu não vou atrasar o meu processo. Ele pode demorar, mas eu não vou atrasar ele. Porque eu estou no caminho. Eu só atraso quando eu saio dele. Entendeu? Então, quando você tem a sua identidade em Cristo, você começa a entender que o que o seu pai falou de você, o que sua mãe construiu sobre você, foi algo que é o que eles entendiam na cabeça dele. Então você vai resignificar tudo aquilo e vai se colocar como filho amado de Deus. E quando você se coloca como filho de Deus, nada é impossível para você na terra, a não ser que você coloque como impossível. Entendeu? O problema é que as pessoas só olham quando a gente fala assim, nada é impossível para você, você é vencedor, com aquela palavra de motivacional, né? As pessoas já olham dinheiro. Eita, glória, eu vou ter dinheiro. já quer colocar o dinheiro no meio do caminho. Não, a gente está falando é das diversidades. A gente está falando é das dificuldades. A gente está falando é do processo de seguir em frente. Né? Porque eu quero ser próspero. Aí já imagina um carro. Já imagina uma casa. Já imagina... Não, prosperidade não é isso. Prosperidade é você continuar na luta, é você vencer todo dia e não desistir da batalha. Você está prosperando. Mas o que eu estou fazendo dessa minha prosperidade? Estou adquirindo bens? Aí sim, é opcional. O que eu estou fazendo da minha prosperidade? Estou doando, estou ajudando o próximo. Entendeu? Quando eu consigo vencer uma batalha atrás da outra, eu tenho uma opção. Os 10% podem vir para mim, como pode ir para a igreja, como pode ir para outra pessoa. Os 10% é seu. Agora, mas a Bíblia diz que eu tenho que doar. Mas não diz para quem. E eu dou meus 10%, eu separo meus 10%, eu sei para onde eu dou e sei o que eu faço. Eu sei que o retorno daquilo ali é 10 vezes mais. Entendeu?
E quando não vem é porque foi para o lugar errado ou eu não fiz da forma correta. É opcional. Se você é religioso, você pode dar para a igreja. Mas não é porque você é religioso que você vai dar para a igreja. Não, você dá para a igreja porque você está indo lá ocupar o espaço na cadeira. Então é obrigatório você dar. Se você não se propõe a sentar na sua casa, na mesa, pegar a Bíblia e estudar, você tem mais do que dar os 10% para o pastor mesmo. É dele os 10%. Ele está estudando para você aprender. E você sai da igreja e não aprende nada. Você só lembrou daquela frase que o pastor falou e vem para cá chorando, que a palavra foi para mim. A palavra é para você todo dia. A palavra é para você todo dia. A palavra é para mim todo dia. A palavra não é só na igreja, não. A palavra está na Bíblia. Você não abre a Bíblia, como é que você vai ter a palavra? Ah, mas na igreja é melhor. Então dê o dízimo sem reclamar. Porque se você está dando o dízimo reclamando, você é hipócrita. Eu não frequento igreja. Eu não frequento igreja. Ai, meu, mas tu é todo errado. Porque tu não frequenta a igreja e está falando que a gente tem que dar o dízimo. Mas você frequenta, você está ocupando a cadeira na igreja. Como é que você não deve dar o dízimo? Se eu passar a frequentar, eu vou dar o dízimo. Entendeu? Você está entendendo que toda vez que você começa a se conhecer, você vai começar a analisar as coisas de uma forma diferente. Você não vai mais se envolver em relacionamento com pessoas que não têm nada a ver com você. Antes de você beijar, você vai perguntar. As pessoas já entram no relacionamento beijando. Ah, eu vou ficar com ele porque ele beija bem. E a mentalidade dele? E o pensamento dele? E a cabeça dele? E as intenções dele? Entendeu? Ah, meu, tu é santo? Não sou santo não. Eu fui o maior pegador desse século. Eu acho que eu fui eu. Quem mais errou foi eu. Quem mais fez coisas erradas sou eu. Então hoje eu tenho autoridade de falar para você como é que as coisas funcionam. Para você não cometer os erros que eu cometi. Para não fazer as merdas que eu fiz. Entendeu? A gente não fala, as coisas, as pessoas que têm ou que Deus dá autoridade para falar é porque foram as pessoas mais errantes. Foram as pessoas que mais erraram na vida. Entendeu? Entendam que quando vocês começam a adquirir a sua identidade, fulano, ciclano, que vai falar mal de você, não vai afetar o que você... Não vai afetar você, não vai mexer com o seu emocional. Porque você já se conhece. Você já se conhece, ninguém vai entrar na sua mente. Ah, então tu vai ser um cara arrogante que vai ignorar. Não, gente. Se conhecer não é ser arrogante, se conhecer não é ser ignorante. Se conhecer é entender que tudo tem seu limite, tudo tem um momento para pensar. Tudo tem uma ênfase de que é certo ou é errado. É bom ou é ruim para mim. Porque eu vou dar um exemplo. Eu sou ansioso. Eu não vou entrar numa situação que vai me deixar mais ansioso. Eu me conheço como uma pessoa depressiva. Eu não vou entrar numa situação onde eu vou cair na depressão. Eu tenho que sair desse mundo. Eu me conheço como uma pessoa ferida. Eu me conheço como uma pessoa que passou por processos difíceis na vida. Então, quando eu começo a adquirir o autoconhecimento, eu não me permito passar mais por isso. Quando eu começo a identificar as pessoas tóxicas que me prejudicaram lá no passado, eu já começo a estudar sobre ela para identificar a próxima pessoa que vai vir até mim. Quando as atitudes dela começam a ser tóxicas, eu digo, epa, vamos parar aí, porque o caminho não é esse não. Eu já passei por isso, eu já vivi isso e não vou repetir de novo. Eu não preciso passar por isso novamente, porque eu me conheço. Eu tenho autoconhecimento. Eu conheço a minha identidade. Deus já me disse quem eu sou. Deus já me deu autoridade para fazer. Deus já me deu autoridade para ser. Então não é você que vai definir o que eu sou e nem como eu sou. Então assim, entendam. Para finalizar, eu vou deixar uns versículos aqui para vocês estudarem, para quem gosta de ler a Bíblia, para vocês estudarem sobre a identidade de vocês, certo? Primeiro é Gênesis 1, 26, 27. O outro, Efésios 1, 4, 5, 7 e 8.
Efésios 1, 4, 5, 7 e 8. Certo? Depois vem outro aqui, Efésios 4, 14. Deixa eu ver aqui se eu acho esse Efésios 4, 14. Eu acho que é interessante ele. Efésios 4, 14. Ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas e pelas astúcias e espertezas dos homens que induzem o erro. Pegou a chave? O propósito é que não sejamos mais como criança. Quando você começa a adquirir o autoconhecimento, você não vai ser mais como uma criança que é levada para lá e para cá como um vento. Entendeu? Nem jogada para o lado como todo vento de doutrina. Ou seja, pega essa chave. Nem jogado para lá como todo vento de doutrina. Ou seja, você não vai entrar em qualquer doutrina, porque você não é criança, você vai entender qual é a doutrina daquela situação. Como é que é a doutrina aqui? Como é que funciona aqui? Não, isso aí não está nos meus princípios, isso não está nos meus valores, isso não entra na minha identidade. Então eu não aceito, eu não quero, eu não vou ficar aqui. Porque se você está em uma igreja ou se você está em uma situação para agradar alguém, o maior prejudicado é você. O maior prejudicado disso aí é você. Nem pelas astúcias e esperteza de homens que induzem você ao erro. Ou seja, você não vai mais dar ouvido às pessoas que levam você para o caminho errado. É simples. É simples. Entendeu? Tudo é uma decisão. Quando você decide, as coisas começam a mudar na sua vida. Então aqui, ó. Antes, seguindo a verdade e em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Bom, gente, eu vou encerrar a live. Eu espero que quem acompanhou, se alguém acompanhou, né? Manda agora aí a mensagem assim: eu ouvi do começo até o fim. Manda aí. Se mandar, eu vou mandar um presente para vocês. Coloca aí: eu ouvi do começo até o fim. Eu quero ouvir. E eu vou tirar dúvida, viu? Manda aí. Eu vou encerrar a live já. E é isso. A sua identidade, ela não vai ser definida e nem vai ser determinada pelas pessoas que você vive ou convive. Certo? Mas você consegue rastrear como você é através da sua convivência com as pessoas. Quando eu começo a conviver com as pessoas, eu consigo fazer uma rastreabilidade de tudo que as pessoas pensam ou acham de mim. E aí eu vou começar a colocar na balança qual decisão ou qual atitude eu devo tomar para poder viver essa vida. Será que eu vou continuar sendo o que as pessoas estão falando que eu sou? Será que eu vou viver isso para agradar os outros? Será que eu não vou ter a minha própria identidade? Então, quando você tem a sua identidade, você começa a tirar o poder das pessoas sobre você. Porque você já se conhece. Ninguém mais tem um poder sobre você. Ninguém mais te influencia, a não ser que você seja influenciado, né? Ou seja, influenciável. Qual é a diferença da pessoa influenciável? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu chame um amigo. Vamos dizer que um amigo me chame para almoçar, né? Um amigo me chama para almoçar. Meu, vamos almoçar comigo? Eu digo, bora, vamos almoçar. E chega lá e leva num restaurante que só vende macarrão, espaguete. É só espaguete, é espaguete aqui, espaguete aquilo. E eu pego e digo, mano, eu não gosto muito de macarrão não, velho. Não, pô, mas prova, experimenta, vai ser gostoso. Se eu aceito, eu estou sendo influenciado. Eu sou uma pessoa influenciável. Eu vou comer o que eu não gosto na hora que eu precisava comer o que eu preciso. Então, eu fui influenciável. É fácil de me convencer, porque eu quero agradar o cara. Eu não quero ser uma pessoa chata para ele.
E o que é uma pessoa que não é influenciável? É aquela pessoa que quando você diz, ó, vamos almoçar, vamos. Chega lá, o cara diz, ó, é um restaurante aqui que só vende macarrão, isso. Porra, bicho, vamos fazer o seguinte, vamos para aquele restaurante lá, porque lá vende tal tipo de carne, tal tipo de comida. Tu pede o macarrão que tu quer e eu como o que eu quero lá. Ou seja, você entrou no contexto onde você mostrou que você se conhece. Entendeu? Você não deixou a pessoa lhe influenciar. Então, o problema de hoje em dia é que o ser humano ele é influenciável, né? Vai, pô, toma só um pouquinho, não vai fazer mal. Cheira só um pouquinho, não vai fazer mal. Bebe um pouco, não vai fazer mal. Vamos comer isso aqui, só hoje. Come só esse hambúrguer hoje, não vai te fazer mal. Ou seja, para não sair como chato, para não sair como uma pessoa ruim, você se deixou ser influenciável. Então você nunca vai conseguir o que você quer, ou você nunca vai ter uma identidade, construir uma identidade sendo flexível. Entendeu? Ai, Mel, mas aí também tu já é muito rigoroso. Não, eu estou construindo a minha identidade. Quando eu estou construindo a minha identidade, os meus valores são inegociáveis. Eu não negocio meus valores porque eu não sou influenciável. Porque eu estou construindo a minha identidade. Deu para entender? Você não vai construir a sua identidade sendo influenciável. Sendo uma pessoa que vai, Maria vai para as outras. Você não vai construir. Você vai estar sempre se expondo a situações que você não quer, que você não gosta, mas para agradar os outros você foi. Para não ser chamada de chato ou de chato, você aceitou. Entendeu? Então seja chato, diga não para os outros, porque você está dizendo um sim para você. Se você está dizendo não para os outros, você automaticamente está dizendo sim para você. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas entendem que se eu disser não para ele, eu estou dizendo não para todo mundo. As pessoas vão me ver como uma pessoa chata, ridícula, que ninguém gosta, que é insuportável. E que se foda-se, eu não tô nem aí se não gosta. Eu não tô nem aí se me acham chato. Parem para entender isso. Em primeiro lugar é você, são suas atitudes, são suas preferências, é a sua identidade que está sendo construída. Você não pode abrir mão dos princípios que vocês estão construindo, dos princípios que você tem, para estar agradando a sua amiga, o seu amigo. Ah, Mel, mas vamos ser flexível. Vamos ser flexível. O que é ser flexível? Amiga, vamos para aquele restaurante lá que tu come isso, eu como aquilo. Entendeu? Eu não vou ser envenenado pela mão dos outros, não. Se eu tiver de tomar veneno, se eu tiver de comer algo que vai me prejudicar, vai ser pela minha mão e não pela mão dos outros. Porque eu já me conheço. Então é muito importante vocês começarem a construir uma identidade. Quando você constrói sua identidade, vocês adquirem respeito, vocês adquirem autoestima, vocês adquirem o autoconhecimento, vocês começam a se enxergar como pessoa na vida e começam a adquirir um propósito. Por quê? Porque o autoconhecimento traz a identidade traz um propósito. O propósito traz uma vida diferenciada de qualquer pessoa. Porque uma pessoa com propósito, ela não olha para trás e não olha para questionamento das pessoas. Ela não olha para o que as pessoas estão falando dela. Porque é uma pessoa de propósito, uma pessoa que já tem algo definido na mente. Tá bom? Galerinha, brigadão. Quem acompanhou, obrigado. Quem não acompanhou do começo ao fim, infelizmente, não vai levar nada, mas é isso aí. Essa é a vida. É justamente isso que eu venho trabalhando em mim, né? A fazer minhas lives. Se tem uma pessoa, amém. Se teve ninguém, amém. Por quê? Porque eu não estou necessitando de aprovação. Eu estou apenas transbordando na vida de quem quer ver. Essa live vai ficar salva e vai ficar aí para vocês assistirem do começo ao fim. Beleza? Beijo, abraço e bora que bora. Tchau, tchau. Amanhã talvez tenha mais live.
Vamos lá. É isso aí.